Olá, pessoal! Estou aqui para falar hoje sobre a questão da coleta para a análise da frequência fundamental do paciente. Bom, como analisar, a gente já falou aqui, a gente já mostrou como utilizar, né, programas de análise acústica, a gente tem aí programas gratuitos que podem ser utilizados. Então, a literatura sugere que para a gente analisar e determinar a frequência fundamental do nosso paciente, a gente deve fazer isso através da análise acústica. Ok, isso aí é um passo até, digamos assim, mais difícil, tá? Mas tem outro passo que eu digo assim que é o mais importante até para a gente ter uma análise fidedigna e correta dessa frequência fundamental, que é o quê? É a coleta, gente, sim. Eu preciso coletar a voz do meu paciente de uma forma correta, senão o valor da frequência fundamental que a análise acústica vai extrair, ou seja, a análise é fidedigna, mas se a minha coleta não for correta, eu não vou ter um valor fidedigno, tá? Então, como é que é a coleta correta para a gente analisar a frequência fundamental do nosso paciente? Na verdade, para qualquer análise acústica, o segredo, gente, é que o A, né, a gente precisa ter uma vogal sustentada, em geral pode ser a vogal A, depende dos programas que a gente utiliza, né? Mas para a frequência fundamental pode ser a vogal A. O segredo, gente, é que esse A, ele deve ser emitido no mesmo pitch, assim, né, habitual de fala do paciente, tá? Então aí que tá o segredo e até uma dificuldade muitas vezes, porque para a gente ter essa percepção, se esse A está exatamente no mesmo tom de fala do meu paciente ou não, a gente já tem que ter um treino de avaliação perceptiva auditiva, né? Então, por exemplo, se a minha fala é isso aqui, ó, que vocês estão ouvindo, o meu A tem que ser isso aqui, ó. A, tá? Não poderia ser, por exemplo, a, ou então um A mais soproso, a. Não, gente, tem que ser no tom habitual de fala. Aí que é o segredo para a coleta correta da análise, né, correta da frequência fundamental, tá bom, gente? Uma dica que eu dou para vocês, assim, para quem está começando ou mesmo às vezes não tem certeza se o paciente está realizando, né, o A exatamente no mesmo pitch, o pitch é a percepção, né? Mas para a gente ver se está mais ou menos de acordo, a gente pode utilizar alguns aplicativos de celular que fazem essa medição assim da frequência. Então, só para a gente ter uma ideia, porque muitas vezes, como a gente coleta e analisa depois, muitas vezes quando a gente vai analisar, poxa, olha só, não ficou certo, né? E aí? Tem que esperar o paciente voltar para recoletar, tá? Então, assim, outra dica é que vocês utilizem ali durante a terapia. A gente tem alguns aplicativos, vou mostrar em outros vídeos depois para vocês como que a gente pode fazer o uso desses aplicativos, tá bom, pessoal? Um abraço a todos!